Pessoal, boa tarde a todos e todas. Estamos hoje com um convidado ilustre, já é professor do nosso programa, né? Já é professor da nossa especialização e hoje vem nos presentear com essa aula, ou essa tarde, com a disciplina Religião e Cultura, ou é Cultura e Religião. O professor Alberto Vivar Flores foi meu professor na graduação de Filosofia. É com muito orgulho, é uma honra estar hoje ao lado do professor Flores como colega de trabalho, continuar aprendendo com ele, e eu espero que vocês gostem também da aula de hoje, né? O professor Flores sempre arrebenta. A gente vai ter esse momento de fala do professor e, posteriormente, a gente abre para o debate, para perguntas, para considerações acerca da fala. Espero que vocês aproveitem. Então, professor Flores, fica à vontade. O professor Flores é professor doutor aí, filósofo, antropólogo, historiador. O professor Flores, esse currículo ele é tão grande que, se eu for falar aqui, eu passo meia hora só falando do currículo. Professor, fica à vontade e obrigado pelo desprendimento da tarde de sábado para estar conosco. Boa tarde a todos e todas. Nós vamos agora iniciar a disciplina Cultura e Religião. Sempre me estiveram brincando com religião e cultura e religião, e, bom, finalmente eu deixei aqui cultura e religião. Não sei nem como que se encontra lá no plano de especialização, mas aqui, cultura e... Tá ok? Fui eu. Tá ok, foi culpa minha. Bom, então nós vamos dar início ao tema Cultura e Religião, e entreguei para vocês, o professor Hugo mandou, um pequeno itinerário de nossa exposição, e dependendo do tempo, gostaria de deixar mais ou menos uma meia hora para fazer perguntas, comentários, críticas, enfim. E se não dou conta de tudo que me propus aqui neste itinerário, então paramos onde a gente possa deixar essa meia hora. Então, nesse sentido, quem está mais ou menos na coordenação, acho que é Hugo, então me avisa. Bom, então, como introdução, eu coloquei a religião como hermenêutica da facticidade cultural do fenômeno humano, e com isso quero dizer que aqui não vamos a tentar esclarecer ou provar a existência de Deus, mas o que vamos a fazer aqui é, a partir da facticidade do fenômeno humano, registrar esse fato que todos os estudiosos desse fenômeno, cientistas sociais, antropólogos, filósofos, sociólogos, cientistas, denominaram religiosidade, ou tentaram descrever o homo religiosus, o fenômeno humano enquanto manifestação de uma dimensão religiosa. Nesse sentido, nós, neste momento, nós não nos preocuparemos por se Deus existe ou não. Esse não é nosso problema. A questão é que o fenômeno humano se apresenta faticamente como um homo religioso. E esse é nosso ponto de partida. E como nosso tema é cultura e religião, então o primeiro ponto é o esclarecimento de tais conceitos, bem no sentido um tanto geral e quase que sem detalhamento, mas deixando claro o que nós vamos a desenvolver aqui, relacionando cultura e religião. Então, se pegamos a definição de cultura que colocou Paulo Freire, simplesmente é aquilo que o ser humano cria e recria a partir da natureza. Então, tudo que aparece posterior, mediante o trabalho na transformação da natureza pelo ser humano, pelo fenômeno humano, então tudo isso será cultura. E aqui nós trouxemos uma definição um tanto descritiva, feita por a Companhia de Jesus, os jesuítas, que falaram assim em um documento que eles publicaram em 1995, dizendo: cultura significa o modo em que um grupo de pessoas vive, pensa, sente, se organiza, celebra, comparte a vida.
É muito importante sublinhar exatamente a vida e a vida humana. Por isso que se fala de organizar, celebrar, etc. Em toda cultura subjaz um sistema de valores, de significados e de visões do mundo que se exprimem ao exterior na linguagem, nos gestos, nos símbolos, nos ritos e diferentes estilos de vida. Bom, como dissemos, então, a cultura é tudo que o ser humano cria e recria, e este fato cultural define e identifica também a esse animal humano como animal cultural, que seria uma dimensão dele. O que diz em relação ao conceito de religião, então dizemos o seguinte: o conceito religião tradicionalmente se deduz do verbo latino religare, voltar a unir aquilo que está afastado, e desde esse ponto de vista, a aventura humana no universo, aqui não falamos ainda de história humana, porque quando se manifesta um animal histórico, antes se manifesta como animal cultural, e como animal cultural leva por dentro um animal religioso, fazendo um elemento manifesto de sua qualidade cultural. E embora digamos que a religião é um fenômeno cultural do animal cultural, não podemos dizer que a cultura essencialmente se confunde com conteúdo religioso. Então, desde esse ponto de vista, a aventura humana no universo se experimentaria como um retornar à origem da qual se distanciou. Porém, nós pensamos que compreender religião igual a religare já é um ato segundo, algo derivado de uma experiência anterior, pois, em primeiro lugar, filosófica e historicamente falando, toda a realidade enquanto tal, na sua totalidade, surge de uma experiência vital que manifesta a realidade humana como um animal hermenêutico. Portanto, derivar a religião de religare pressupõe um ato primeiro, um exercício hermenêutico, isto é, de um relegere tudo aquilo que há, é, está ou existe anteriormente ao próprio ser humano, à natureza humana, ao animal humano, à realidade humana, ao fenômeno humano, enfim. Todos estes conceitos sobre o fenômeno humano, evidentemente, precisariam de ser esclarecidos particularmente. Mas aqui, então, registramos que o fenômeno humano se autodefine, se autodice e se autorreconhece em todos esses conceitos, embora o conteúdo seja um pouco diferente. Nesse ato de relegere a realidade anterior ao fenômeno humano, Hegel a conceituaria como realidade natural, diferenciando-la de Wirklichkeit, realidade efetiva. Então, nesse ato de relegere a realidade anterior ao fenômeno humano, o ser humano experimenta hermenêutica e epistemicamente falando, e isto é muito importante, desde o ponto de vista epistêmico e hermenêutico, porque é uma realidade que lhe precede e o produz. Essa é a questão. Nesse ato de relegere a realidade anterior ao fenômeno humano, o ser humano experimenta, hermenêutica e epistemicamente falando, um plus realitatis.
Ou seja, há uma realidade anterior que o produz, e no momento que ele se dá conta e toma a seu cargo a realidade, também haverá um plus que o sucede. Leonardo Boff, entre outros, registrará esse fato, esse plus realitatis, como o mistério da realidade. Não no sentido que seja uma espécie de vazio onde vai entrar a experiência religiosa. Não. A experiência vital do fenômeno humano é que registra o plus realitatis na sua própria experiência hermenêutica e epistêmica de entender, de inteligir e de encontrar seu lugar na realidade enquanto tal, na sua totalidade. Então, Leonardo Boff, entre outros, registrará esse fato como o mistério da realidade, o qual, segundo ele, conclui ou desemboca na afirmação radical da realidade do mistério. O mistério da realidade, segundo Leonardo Boff, nos levaria à afirmação da realidade do mistério. Todo esse esforço hermenêutico e epistêmico de inteligir a realidade enquanto tal na sua totalidade, segundo Julian Reis e o Mircea Eliade, percorreu e ainda percorre toda a aventura da história humana, decifrando tal mistério com a cifra Deus e automaticamente identificando esse modo específico de ser da realidade humana, da natureza humana, do animal humano, do fenômeno humano, enfim, como homo religiosos. O segundo ponto que colocarei aqui a seguir é o que Stephen Hawking colocou como uma breve história do universo. E ele, naquele livro, O Universo numa Casca de Nós, coloca exatamente uma página intitulada Uma Breve História do Universo, onde coloca, primeiro, o Big Bang, que desde um ponto de vista empírico, científico, a ciência tem chegado a afirmar o ponto de partida, a origem da realidade enquanto tal, na sua totalidade, no fenômeno conhecido como a Grande Explosão, o Big Bang, localizado 13,7 bilhões de anos atrás. E isso que seria, segundo a palavra de Hegel, Realität, até o momento da aparição do fenômeno humano, localizado cronologicamente 5 milhões de anos antes de Cristo. Então, deve-se levar muito em conta esta situação da realidade enquanto tal, na sua totalidade, de o Big Bang até a aparição, literalmente assim, e a arqueologia que diz, e a antropologia que diz, a aparição do fenômeno humano. E somente a partir desses 5 milhões de anos atrás, onde se produz a passagem da animalidade para a humanidade, onde se produz a passagem da natureza para a natureza humana, onde se produz o ser em geral para a passagem do ser humano, é que verdadeiramente nós podemos falar de realidade efetiva ou Wirklichkeit. Mas não porque, de certo modo, o fenômeno humano não encontre nada. Não. É que ninguém tem tomado consciência dessa realidade. E por isso que Hegel vai falar de Wirklichkeit quando fala de realidade efetiva. E embora o Big Bang tivesse acontecido 13,7 bilhões de anos atrás, só saberemos desse fato e denominaremos esse fato e batizaremos tudo o que aconteceu antes de 5 milhões de anos atrás
porque será batizado, será interpretado, será conhecido pelo fenômeno humano. De tal forma que a centralidade do fenômeno humano nessa breve história do universo é uma centralidade geocêntrica, porque está nesse processo de matéria, energia, espaço, tempo, galáxias, Via Láctea, sistema planetário solar, planeta Terra, minérios, vegetais, animais e o animal humano. Nesse processo, claro que devemos reconhecer que todo o conhecimento, toda a interpretação, toda a linguagem é geocêntrica e antropocêntrica. Queiramos ou não, tudo é antropomórfico. Agora, quando se trata de falar de batizado da realidade enquanto tal, na sua totalidade, Mário Vargas Llosa utiliza uma palavra que traduz perfeitamente este exercício do fenômeno humano, que seria que se comete um deicídio. Porque, segundo a civilização judaico-cristã, no primeiro livro da Bíblia, somente Deus tem o poder da palavra tornar-se realidade. Fiat lux, e a luz se fez. Na verdade, aqui, quem faz esse exercício é o próprio ser humano. O ser humano, quando diz água, a água aparece. Ou melhor dizendo, se localiza, se situa. Não é que a palavra antropológica crie a realidade. Não. Realiza uma interpretação e realiza uma episteme. Apenas isto. José Gorostiza, poeta mexicano, dizia: oh, inteligência humana tão orgulhosa, e não se dá conta que apenas fala do que está aí. E todo este processo científico-tecnológico é apenas esse registro através do fenômeno humano. E, nesse sentido, a centralidade do universo é antropocêntrica. Atualmente falamos, por exemplo, de direitos dos animais, falamos de direitos da natureza, falamos, enfim, dos próprios direitos humanos, e tudo isso é rigorosamente e estritamente antropocêntrico. Nós não temos outro ser que faça isto. E nesse processo de história breve do universo, claro que devemos dizer que, se utilizássemos a teoria da evolução da realidade enquanto tal na sua totalidade, no momento que aparece o fenômeno humano, não há uma continuidade sucessiva, como se fosse uma série de fabricação na realidade enquanto tal na sua totalidade. Quando aparece o fenômeno humano, se provoca uma revolução na evolução. E há uma revolução da evolução porque aparece qualitativamente distinto um ser que vai fazer a tomada de consciência, que vai se dar conta e que vai tomar a seu cargo essa realidade. Essa realidade que ele mesmo define como realidade. Antes não há nada. Por isso que Hegel também dirá: todo real é racional e todo racional é real. Bom, então, claro que me gostaria aqui reforçar essa ideia com um texto de Miguel Nicolelis, texto pequeno que vou a permitir-me ler aqui e que possivelmente vocês conheçam, quando fala de o verdadeiro criador de tudo. Não sei se alguém de vocês já leu. Eu vou me permitir aqui ler um resumo rápido do que significa esse antropocentrismo
en esa historia del universo, en esa evolución del universo y en esa pasada da realidad para Virklichkeit. Dice Miguel Nicolelis, no principio había apenas un cerebro de primata y de sus profundezas, gracias a las misteriosas tempestades electromagnéticas originarias de un enmarañado de decenas de billones de neurones, moldado por una tan inédita cuanto única caminada evolucionaria, a mente humana emergió ilimitada, irrestrita, inmensa, envuelto en una interminable combustión y expansión. Ese nuevo tipo de plasma neural, nunca antes visto en el universo, luego se fundió en un continuo. De esa amálgama surgió un andar erecto, a destreza manual, a lenguaje oral, a escrita, a capacidad de formar enormes entrelazamientos sociales, un pensamiento abstracto, as más variadas ferramentas y tecnologías, a introspección, a conciencia y, en fin, un libre arbitrio. De ese mismo caldeirón mental eclodió también a más concreta definición de espacio-tiempo ya concebida por cualquier materia orgánica. Y entonces, do bollo de ese perfecto arcabouço, fue posible gerar un verdadero diluvio de abstracciones mentales que, cuando proyectado en dirección al universo que nos cerca, dio origen a las verdaderas tábuas sagradas da condición humana. Prova disso é que, tan luego fueron enunciadas esas abstracciones, comenzaron a ditar a esencia y el fulcro de todas las civilizaciones, do nosso egoístico senso de ser as nossas mais preciosas crenças e mitos, dos mais sofisticados sistemas econômicos às mais convolutas estruturas políticas, das mais exuberantes obras de arte às mais perenes edificações que incluíram a mais completa reconstrução científica de tudo o que circunda a todos nós. Foi assim, então, que, do meio dessas tempestades eletromagnéticas neurais, surgiu um magnífico escultor da realidade, o virtuoso compositor e mestre arquiteto da nossa tão trágica, mas ainda assim tão heroica trajetória. O curioso explorador da natureza, o incansável perseguidor de suas próprias origens, o mestre ilusionista, o místico de muitas crenças, o artista de muitos talentos, o poeta lírico que compôs com suas inigualáveis rimas sinápticas cada pensamento, cada grunhido, cada registro falado, cantado ou escrito, cada mito, cada pintura rupestre, cada deus, cada teorema matemático, cada viagem ao desconhecido, cada genocídio, todas as conquistas, assim como todos os fracassos, cada gesto de amor, cada sonho, cada alucinação, cada sensação e cada sentimento concebido ou experimentado por todo e qualquer hominídeo que um dia vagou pela superfície da esfera azul que o verdadeiro Criador de tudo decidiu chamar de Terra. Bom, afirmo que a dignidade desse fenômeno humano passa precisamente por ser o conteúdo explícito, de fato, dessa dignidade colocada nele. E não outra coisa dirá, por exemplo, Martin Heidegger, quando diga que esse fenômeno humano é o ente ontocontológico. Não qualquer ente. É aquele que se dá conta e toma a seu cargo a realidade enquanto tal na sua totalidade. Claro, todo isto a reserva de que as pesquisas avancem no universo e possivelmente possamos encontrar inteligências extraterrestres. Por enquanto, podemos dizer
que toda a ciência, a tecnologia, todo o saber, toda a hermenêutica, toda a linguagem é geocêntrica e antropocêntrica. E o centro disto é o fenômeno humano. Estou dizendo fenômeno humano porque, como vamos a ver a seguir, é algo inédito. É algo que não está encerrado em uma fórmula nem em uma definição. É, como diria Humberto Eco, uma obra aberta, ou como disse Giorgio Agamben, é um animal de abertura. Bom, então, dito isto, nós passamos ao ponto 3, os diversos modos de ser do fenômeno humano. E isto é muito importante porque, de certo modo, ele é um fenômeno ainda inédito e, claro, ainda nos aguardam muitas surpresas. Gostaria de sublinhar apenas que este desenvolvimento ele é atravessado, utilizando a Charles Darwin, pelas leis da evolução, que vou citar aqui só como ilustração, diríamos assim, de que o fenômeno humano não é algo, vamos dizer assim, em si bondoso, em si harmônico, em si em um perfeito equilíbrio e harmonia. O que diz das leis da evolução Charles Darwin? Diz o seguinte: estas leis, tomadas em seu sentido mais amplo, são a lei do crescimento e reprodução, a lei da hereditariedade, que implica a lei da reprodução, a lei de variabilidade resultante da ação direta e indireta das condições de vida, do uso e não uso dos seus membros, a lei da multiplicação das espécies em razão bastante elevada para provocar a luta pela sobrevivência, que tem como consequência a seleção natural que determina a divergência de caracteres, a extinção de formas menos aperfeiçoadas. O resultado direto desta guerra da natureza, que se traduz pela fome e pela morte, é, pois, o fato mais notável que podemos conceber, a saber, a produção de animais superiores. E nesse sentido é que, como digo, o fenômeno humano se desenvolve exatamente acompanhando, segundo Darwin, as leis da evolução. E é importante sublinhar que, por exemplo, quando alguém que produz um manual de ética e fala que a ética tem como princípio fundamental e material a vida humana, deve-se levar em consideração que os outros seres vivos também querem viver. E que, claro, que não podemos negar que nós matamos para viver. Quem de nós não comeu, por exemplo, um frango, uma franga, um pedaço de vaca, de boi, enfim, um carneiro? Dizia Dom Helder Câmara: gostaria muito que Deus nos tivesse criado sem necessidade de cortar uma cebola, cortar um tomate, mas não foi assim. E, por princípio ético também, todo ser vivo tem direito a existir. Mas eu digo, e aqui chamo exatamente a atenção, por causa das leis da evolução. Elas nos pertencem, nos fazem, nos constituem. Bom, então, continuando aqui, os diversos modos de ser do fenômeno humano. Os diversos modos de ser do fenômeno humano não se quer dizer que exista uma pluralidade de seres humanos.
Quando falamos de fenômeno humano, falamos de uma unidade integral sintética que se manifesta em uma pluralidade de dimensões. E qualquer antropologia que não leve em consideração esta pluralidade de dimensões será uma antropologia incompleta, porque se deve levar em consideração esta pluralidade de dimensões manifestas, explícitas ou não, e ainda guardando a abertura desse fenômeno humano inédito ainda. Ou como dizia Alexis Carrel, o ser humano é esse desconhecido. Pois bem, então, os diversos modos, e aqui trago um texto de Juan Luis Ruiz de la Peña, que diz o seguinte: eis aí uma variada exposição das respostas à questão que o homem é para si mesmo: mamífero terrestre bípede, animal racional, macaco nu, carnívoro agressivo, máquina genética programada para a preservação de seus genes, mecanismo homeostático equipado com um ordenador loquaz, centro autoprogramado de atividade consciente, microcosmos alquímico, paixão inútil, pastor do ser, Deus deveniente, um modo finito de ser, imagem de Deus, enfim. De todas essas múltiplas dimensões, nós queremos sublinhar aqui algumas que nos interessam muito mais para esta relação entre religião e cultura, e seriam as seguintes. Esse fenômeno humano se autodefine e se autoexplicita e, de fato, se realiza como animal racional. É um Homo sapiens. Ele é um pó que pensa. O dizia Blaise Pascal, é uma cana que pensa. Esta é a questão. Não é um minério, porque o minério não nos quis como minérios. Não é um vegetal, porque a natureza não nos quis como vegetal. E não é um mero animal, porque o reino animal nos expulsou de ser meros animais. Nos quis humus, mas sapiens. Nos quis natureza, mas natureza humana. Nos quis animais, mas animais humanos. E é isto que não se deve perder. Não se deve perder, não é uma antropologia dualista, não há antropologia dualista. Ela é uma antropologia unitária. Mesmo que se falasse de alma e corpo, dizia Nietzsche, quando perguntaram a ele, o que é a alma? E ele simplesmente respondeu, alguma coisa do corpo. Isso haverá que estudá-lo muito, não vou me meter agora a descrever isso aí, mas se entende o que quero dizer e o que Nietzsche diz. É uma unidade integral. Quando falamos de animal humano, não estamos querendo identificar em determinado momento um animal e, por outro lado, o humano. Não. O fenômeno humano é uma unidade integral sintética. É uma antropologia unitária. Então, primeiro que encontramos nessa manifestação desse fenômeno humano é que ele é um animal racional. Essa manifestação racional nos leva a identificá-lo como um animal hermenêutico e que batiza e que traz à luz a realidade porque utiliza conceitos, palavras. E o conceito é dar à luz. Quando ele denomina que aquilo é água, não interessa aqui saber se verdadeiramente isso que ele disse que é água. Mas para efeitos da vida humana, isso passa a ser água. E se avançando mais lá na frente, passando da física
da física atômica para a física quântica, etc., sabemos e denominamos de modo diferente. Bom, isso faz parte da aventura humana no universo. E claro que este fato de dizer que, embora digamos que é água e que na realidade não sabemos o que é porque nos precede, mesmo assim nós não podemos dizer que essa denominação são apenas nomes, como diziam os nominalistas no final da época medieval. Nem podemos dizer, como alguns professores de filosofia analítica da linguagem, que se reduz a mero jogo de linguagem. Não, há uma realidade que o ser humano pretende dizer, pretende esclarecer. E, em esclarecendo, se situar dentro dessa realidade. Como dizia Max Scheler, procura seu lugar no cosmos. Procura seu lugar no universo. E todos nós devemos ter lido a história da filosofia, qualquer, e sempre o primeiro capítulo vai dizer assim: a filosofia aparece quando se passa do caos ao cosmos. Bom, de certo modo sim, mas não, porque o cosmos, ele não é caótico, porque o que precede ao cosmos não é caótico, não há caos. Agora, quem está em caos é o ser humano, ele que está em caos e que quer encontrar seu lugar no universo e o convierte em cosmos. E esse cosmos, andando a vida humana, se torna mundo. Cosmos, mundo, mediante o trabalho, mediante a inteligência, mediante a hermenêutica, mediante a episteme, se convierte em mundo. O único animal que tem mundo é o ser humano, é o fenômeno humano, é o único que tem mundo, ele é mundano. E na construção desse mundo vai aparecer a preocupação dessa relação entre religião e cultura. Então, temos animal de linguagem, esse fenômeno. Tudo isto que vai dizendo, esclarecendo, clarificando, e de certo modo se descobrindo, todo esse conjunto é o que o manifesta como animal cultural. Ele é produtor de cultura. Se transforma a natureza através de seu trabalho. Todo recebe o carimbo do fenômeno humano. E isso se transforma em cultura. E esta cultura, então, na medida que a aventura humana avança, o torna também animal histórico. Porque a cultura é o corpo da história. E a história é o corpo do tempo. Então, nós sublinhando todo isto de animal racional, animal hermenêutico, animal de linguagem, animal cultural, animal histórico, dentro de tudo isso também localizamos o que nos interessa aqui, o animal religioso, o homo religiosus. E tudo isso é experiência da realidade enquanto tal, na sua totalidade, na tentativa de esclarecer a realidade e desesclarecer a realidade central, que é o fenômeno humano. Diziam muitos místicos que se interessavam muito por esclarecer a realidade enquanto tal, na sua totalidade, mas se alguém pensasse que era para esclarecer a química, a física, a matemática, a biologia em si mesma, eles respondiam: não, é que me quero descobrir a mim mesmo. Quando procuro decifrar a realidade enquanto tal, na sua totalidade, é para poder me encontrar decifrado a mim mesmo. E a centralidade, evidentemente, de toda essa ciência e tecnologia é ele mesmo. E colocada ao serviço de ele mesmo, de seu próprio esclarecimento.
A questão é que, sendo o esclarecedor de todo, dando significado e sentido a todo, o fenômeno humano ainda não encontra seu significado e sentido. Tinha um filósofo que dizia: ser humano é também sentir-se perdido. Tudo bem. Ou alguém que dizia: o ser humano é sem qualidades definitivas, pejorativamente, e nós o tomamos positivamente. É um homem sem qualidades, mas dizer homem sem qualidades é já dizer uma qualidade. E nesse sentido, então, o fenômeno humano procura seu sentido nessa realidade a qual dá sentido e dá significado, mas ele mesmo não encontra seu significado e sentido. Por isso que dizia Max Scheler: atualmente não sabemos o que é o ser humano, mas o mais importante é que sabemos que não sabemos, e isso se torna um ponto de partida. Desde um ponto de vista do homo religiosus, onde a experiência religiosa, e aqui, como digo, não quero entrar em que é Deus ou quem é Deus, eu quero apenas registrar a facticidade humana que produz sua leitura, sua interpretação, sua episteme, o homo religiosus, o animal religioso, através dos gestos, cantos, músicas, literatura, enfim, ele se manifesta assim. Porque se entramos especificamente em uma determinada definição de Deus, então já entraríamos então a uma determinada teologia, ou seja, um determinado discurso sobre Deus, onde teríamos que restringir-nos a uma experiência religiosa, e esta experiência é plural, múltipla, e haverá que positivamente trazê-la para alicerçar o fenômeno humano, respeitar a todos e trazer essa experiência humana como experiência universal, nesse sentido. Mas nesse sentido, o que quero dizer é que a experiência religiosa é a experiência do que a humanidade como um todo decifrou com a cifra Deus. E se disséssemos aqui, nesta experiência da realidade enquanto tal, na sua totalidade, o que definitivamente seria Deus? Bom, diríamos, todos o reconhecem como o Deus Criador. E aqui, me permitam um apêndice, poderíamos falar do pensamento de Ludwig Feuerbach, quando disse que não é verdade que o ser humano é imagem e semelhança de Deus, mas Deus imagem e semelhança do homem. Se me explico bem, desde um ponto de vista lógico, histórico, tudo indica que Deus se aparece nessa aventura ao final. Deus lhe sai ao encontro. Deus se lhe revela. E claro que, nesse sentido lógico, cronológico, histórico, claro, podemos tranquilamente dizer, Feuerbach tem razão, não é Deus imagem e semelhança do homem, mas Deus, desculpem, não é o homem a imagem e semelhança de Deus, mas Deus imagem e semelhança do homem. Mas a questão é que quando ele afirma faticamente esse Deus e o reconhece como Criador, então aí as coisas mudam, se torna ontológico, e então o precede.
é um reconhecimento dele, que o reconhece como criador e por isso o precede, e o reconhece como predecessor, como anterior. E aí, como digo, se desde um ponto de vista lógico, cronológico, histórico, isso que afirma Feuerbach é verdade, desde um ponto de vista ontológico, não. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Isto poderíamos falar 50.000 vezes, mas também não me quero entreter aqui. E vamos a passar ao ponto 4, o fenômeno humano como homo religiosos, tentando colocar aqui, evidentemente, nos aproximando ao fechamento de nossa ideia, dizendo o seguinte: o desafio colocado por Ludwig Feuerbach em 1843 à história da consciência religiosa da humanidade ao sustentar a transformação e dissolução da teologia na antropologia, isto é, ao afirmar que o nome de Deus é apenas o nome daquele que para o homem constitui a força suprema, a essência suprema, ou seja, o sentimento e o pensamento supremo, tudo isso contido na sua clássica frase lapidar, o segredo da teologia é a antropologia, nos levam de início a considerar a relação e o digladio trágico, cômico e ou dramático, historicamente falando, entre antropologia e teologia, ou para melhor dizer, entre o homem e Deus. Nessa perspectiva, é importante sublinhar que, em si, quando a humanidade brota no verdejar do ser de um paraíso natural, como realidade humana, natureza humana, animal humano, o Homo sapiens, aparece no meio da realidade enquanto tal na sua totalidade, como uma realidade sem Deus, isto é, segundo uma rigorosa etimologia grega, ateia. Nesse sentido, segundo a tradição religiosa cristã ocidental, o próprio Deus dará notícias de sua existência, saindo-lhe a seu encontro ou revelando-se a si mesmo na sua caminhada histórico-cultural através dos séculos, seja como o estupor em que o homem se encontra submerso desde que entra em contato com o sobrenatural, seja como o ser enquanto ser, como o mistério indizível de nossa realidade, como o tu do homem, como o último sentido da vida, seja, enfim, como o registrou paradigmaticamente Maurício Merleau-Ponty, quando avistou o metafísico no homem. A religião faz parte da cultura não como dogma, nem mesmo como crença, mas como grito humano. Porém, também, desde que apareceu a filosofia com Tales de Mileto, entronizando a fria, aguda, analítica, crítica e empírica racionalidade, e simultaneamente realizando aquilo que se deu em chamar a passagem do mito ao logos, a cifra Deus foi se tornando demasiado problemática para a humanidade, tal e como reconheceu, entre muitos outros, Werner Jäger, dizendo: quando o pensamento hesiódico dá lugar a um pensamento verdadeiramente filosófico, busca-se o divino dentro do mundo, não fora dele, como faz a teologia judaico-cristã, que se desenvolve a partir do livro do Gênesis. E embora o próprio Werner Jäger reconheça que esta fundamental questão é uma questão que não foi possível modificar até que se tornaram problemáticos todos os deuses de Hesíodo e até os próprios mitos. E tal época não chega até o momento em que o homem se dá conta de que sua única fonte de certeza ao tratar da realidade reside na experiência e em um pensar fundado nessa experiência e consequente consigo mesmo. Na realidade, o digladiar-se entre teologia e antropologia começa logo que aparece a filosofia, conforme Hegel escreveu:
A cultura, a medida que fue se desenvolviendo, cuidó de solidificar también cosas que antes parecían estar dotadas naturalmente de movimiento y vida propias, convirtiéndolas en cosas inanimadas. Esta transición da primitiva concepción mística para una concepción prosaica revélase aquí a conciencia dos atenienses. Semejante concepción prosaica presupone aparición ante o homem interiormente de postulados completamente distintos dos que até antes o guiavam. Es aqui, pois, onde se ha de buscar os sinais do importante e necessária conversão introduzida nas ideias dos homens ao fortalecer-se seu pensamento, ao adquirir consciência de si mesmo, em uma palavra, ao surgir a filosofia. Quer dizer, no Homo sapiens, o racionalismo torna-se como que cego diante da experiência religiosa original, desafiando, no contexto da história da cultura ocidental cristã, neste caso, nada mais e nada menos que o Deus da Bíblia, até chegar ao niilismo amargo e pleno de nossa época, decretando tanto a morte de Deus quanto a morte do homem, ambos desvanecendo-se atualmente como à beira do mar um rosto de areia. Porém, parece nenhum dos dois quer morrer, conforme testemunhou o comandante Tomás Borges Martínez, um dos fundadores da Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua, dizendo: eu fui educado na religião católica de cujas crenças afastei-me com repugnância. Conheci um Deus que repicava alegremente os sinos e revestia-se de cerimônia quando o general Somoza visitava minha cidade de León. Um Deus que recebia com soberba a vela ofertada pela mão calosa do campesino, mas que se negava a redimi-lo de sua pobreza, colocando-se ao lado dos patrões. Um Deus que perdoava os graves pecados dos ricos e impedia a entrada em seu templo das moças pobres que estivessem à espera de um filho natural. Para mim, esta situação representava uma praxis absurda e foi responsável pelo meu maniqueísmo, posteriormente superado. Aquele Deus eu matei sem piedade dentro de minha consciência. Parece, no entanto, que Deus não quer morrer. Bom, com isto, então, eu vou a tentar chegar aqui a uma conclusão, lendo para vocês o significado que Federico Nietzsche, desde meu ponto de vista e de forma indireta, reconhece com aquela frase da morte de Deus. É aquele texto da Gaia Ciência, parágrafo 125, onde ele registra poeticamente, de maneira muito bela, a morte de Deus. Mas eu quero tomá-la no sentido positivo, ou seja, no reconhecimento do que significa a morte de Deus, no sentido positivo. Vejam, não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então, ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança, disse um outro. Está se escondendo. Ele tem medo de nós. Embarcou num navio, emigrou. Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles
e trespassou-los com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Somos todos os assassinos. Mas como fizemos isso? E aqui começa, então, o que eu quero recuperar no sentido positivo do que significa verdadeiramente o valor na cultura, na sociedade, na humanidade, o valor dessa cifra denominada Deus. Seja o nome que seja, o importante é a experiência religiosa. Então, como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar a Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e mais sagrado que o mundo atentou possuíra sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará este sangue? Com que água poderíamos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para, ao menos, parecer dignos dele? Nunca houve um ato maior, e quem vier depois de nós pertencerá, por causa desse ato, a uma história mais elevada que toda a história anterior. Bom, com isto termino. Muito obrigado pela paciência e pela escuta. Parabéns, professor Flores. Obrigado. Acabou com o discurso do insensato, pegou forte comigo. Pessoal, vamos abrir aqui para as inscrições. Fiquem à vontade para fazer considerações, fazer perguntas. Eu já vi que o Iveson está de mão levantada. Fica à vontade, Iveson. Pode falar à vontade. Vou levantar aqui que também quero fazer pergunta. Professor Flores, sempre é um prazer, viu? Ouvi-lo a bem da verdade, né? Na verdade, assim, eu poderia não ter perguntas, porque, de uma certa forma, a sua arquitetônica conceitual, hermenêutica, do fenômeno, digamos assim, religioso, do homo religioso, me satisfez. E é raro de acontecer isso em algum tipo de evento, em aula, palestras, congressos, enfim. A parte disso, eu só queria... Eu fiz uma certa, enfim, relação com a fala de um professor, não sei se o senhor conhece, o Antônio Muniz Rezende. Nos anos de 96, 97, eu estive com ele em um evento, e ele falava sobre a questão do Big Bang, né? E ele dizia o seguinte: o que vem antes do Big Bang é o ato de fé, ou o ato da fé. E, após isso, são as manifestações humanas, né? Então, a divindade, a deidade, Deus, como fala o mestre Eckhart, por exemplo, né? O alemão, em seus sermões, onde ele diz que, na verdade, nós não compreendemos Deus em si, em sua grande totalidade ou manifestação, porque nós não temos a consciência de uma deidade que está além
das configurações dos nossos desejos, dos nossos anseios que nós projetamos nessa própria divindade. Então, assim, eu realmente estou entusiasmado com o texto das experiências que você colocou, né? Eu achei muito importante, porque tanto o fenômeno humano quanto as experiências e a hermenêutica lançam um olhar sobre a deidade ou sobre o homem que é religioso, culturalmente falando, né? E eu queria, na verdade, somente agradecer por essa fala, por essa preleção, que eu achei magnífica, professor Flores. E eu acredito que todos nós também achamos isso. Muito obrigado. Obrigado, Ibson. Você é muito elegante para comigo. Eu agradeço. Penso que é mais o carinho que você tem por mim que realmente o fato de ter desenvolvido com suficiência o tema, que, claro, todos nós sabemos que é um tema complexo, é um tema difícil e aberto. Professor Flores, vou eu agora. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, viu? Eu vi agora que... Não sei que alguém ia falar no meu lugar, não. Vou fazer. Professor, eu tenho duas questões. Uma é de algum tempo eu já queria ouvi-lo sobre o Miguel Nicolés. O Nicolés deu uma entrevista recente e falou o seguinte, ele falou que a inteligência artificial nem é inteligência, nem é artificial. É uma criação humana, e como tal não é artificial, e não é inteligência, porque não é organismo vivo. Enfim, ele faz uma série de ponderações, ele desenvolve uma tese. Eu não li o texto, eu só vi a entrevista. E não sei se foge muito do tema, mas como o senhor falou aí do Miguel Nicolés e do outros religiosos, eu fiquei a me questionar se o senhor não poderia inferir sobre a questão das inteligências artificiais. Como é que o senhor verifica como criação humana? É possível dizer que é inteligência? Enfim, o que é que o senhor acha dessa tese do Miguel Nicolés? É uma pena que eu não consigo desenvolver bem, porque não era uma pergunta que eu ia trazer. Só que quando eu vi o senhor falando do Miguel Nicolés e ler o texto dele, eu já queria, em um papo informal com o senhor, ouvi-lo falar sobre as inteligências artificiais, essa relação com o homem, e ser inteligente, por exemplo. Enfim, depois eu pergunto a outra questão sobre o discurso do insensato do Nietzsche. Especificamente pelo que diz em relação à inteligência artificial, de certo modo, o segundo conceito que acompanha a inteligência já o identifica. É realmente uma inteligência artificial que depende do fenômeno humano para existir. Assim como toda a ciência e tecnologia precisam do fenômeno humano e é uma manifestação factual do fenômeno humano para existir. Agora, o que não se deve, o que Nicolelis e qualquer um traz, é o fato de dizer, por exemplo, todo é fenômeno epistêmico e hermenêutico e fenômeno de linguagem. No caso do fenômeno de linguagem, por exemplo, esquecendo-se que a linguagem é também capacidade de criação de realidade, não apenas meio de comunicação. Então, quando é criação de realidade, é exatamente quando o ser humano, dito metaforicamente, comete um deicídio, porque ocupa o lugar de Deus quando diz isto é água, isto é pedra, isto é mineral, isto é vegetal, isto é animal. É animal, é vegetal, ou é pedra, ou é água? Não sabemos. Agora, este não saber não nos permite deixar uma carta branca para dizer que não existe nada, o que são meros nomes, o que é mero jogo de linguagem. Não. Por quê? Porque são úteis para a vida humana. E nesse sentido, então, estamos a caminho de esclarecermos tanto a realidade que nos circunda, como nós mesmos ocupando nosso lugar nessa realidade. Porque, no fundo, nós queremos ocupar o lugar que nos pertence,
que pensamos que nos é próprio dentro dessa realidade. Mas para isso temos que esclarecê-la e esclarecer-nos dentro dela. Então, a inteligência artificial é isto. E, desde o ponto de vista da antropologia, é um tranquilo, normal desenvolvimento do ser humano. Desliguei aqui o meu microfone. Obrigado, professor. Segunda questão que eu queria colocar é, primeiro, me respondeu bem assim, eu queria muito ouvi-lo. Eu penso parecido, acho que eu penso igual, na verdade. Estava batendo um papo com o Frank e estava comentando isso. Pô, eu queria ouvir o Flores sobre essa questão da inteligência artificial. Eu tinha acabado de assistir a entrevista do Miguel Nicolés, sobretudo o discurso do que é inteligência, né? Me parece que a inteligência é fundamentalmente ou essencialmente humana. E me parece que a inteligência é de quem está por trás da inteligência artificial, não a inteligência artificial em si. Mas, enfim, não vou. Hoje a tarde é toda do senhor e eu. Muito obrigado por esclarecer essa questão. Segunda questão, e aí eu já vou pegar o gancho, ainda nessa conversa com o Frank, a gente publicou agora recentemente um texto que vai ser lançado ainda, né? Na verdade, vai ser publicado, ainda não foi publicado, já foi aceito, já está a carta de aceite. O meu é sobre a morte de Deus de Nietzsche, o senhor sabe que eu estudo há algum tempo já a morte de Deus, o discurso do insensato do Nietzsche, e o do Frank, que eu queria também apresentar para o pessoal, é sobre, discutindo também a morte de Deus, já discute também o Nietzsche, mas numa perspectiva latino-americana. Inclusive, eu acho assim que o material dele para a tese de doutorado aí é fantástico, se ele mantiver essa posição, discutir, inclusive, uma perspectiva niilista na América Latina, que eu acho que é original, assim, acho que não é inédito. O ineditismo dessa tese que ele vem levantando é muito importante, que não é o objeto do texto, mas o do texto trata também da morte de Deus na América Latina. Eu queria que o senhor dissesse se o senhor pudesse falar alguma questão do reavivamento, porque o senhor me convenceu do seguinte: nos textos que no meu primeiro livro, eu ainda cheguei a colocar reavivamento do fenômeno religioso. E aí, quando o senhor me fez enxergar pela América Latina, pelo lado do Brasil, da América Latina, não dá para se falar de reavivamento de algo que nunca desapareceu, de algo que nunca deixou de existir, como o fenômeno religioso, que é pulsante aqui, em termos de América Latina, em termos de Brasil. E o senhor me fez enxergar, eu agradeço muito, de forma diferenciada do que eu vinha produzindo enquanto texto. Então, hoje eu tenho o maior cuidado em falar de reavivamento, de reencantamento de mundo, de reavivar o fenômeno religioso. Eu entendo que o fenômeno religioso sofreu de diferenças, modificações, transformações, por conta da pós-modernidade. O senhor já conhece o meu discurso, já sabe que eu advogo, mas eu queria que o senhor me falasse essa questão da morte de Deus e América Latina, e se pudesse também explicar para o pessoal que um dia o senhor me explicou num reencantamento. Assim, a América Latina sempre teve uma religião muito forte, que Deus não morreu do ponto de vista do fenômeno religioso, né? Bom, professor, é isso. Não sei se eu me fiz entender, caso não, o senhor me disse que eu tento construir melhor a pergunta, porque foram várias coisas. O áudio está ligado, o áudio. Falar da morte de Deus na América Latina significa, de certo modo, falar da invasão do continente americano pela cultura e a civilização europeia, que se torna um eurocentrismo por causa do fenômeno do colonialismo e do imperialismo. E por isso que atualmente se fala de epistemicídio, que se acaba com o conhecimento ancestral dos povos originários. Se fala de colonialidade do saber, colonialidade do poder, colonialidade do ser. Na verdade, o ser é a proibição de se desenvolver como seres humanos, de maneira soberana, de maneira livre, de maneira independente e de maneira inteligente. Isso se proíbe através do colonialismo, do imperialismo e da invasão do continente americano. Então, quando as culturas originárias são vencidas,
e, de certo modo, desaparecidas, porque se matam aos adultos que podem aspirar à liberdade, se deixam mulheres e crianças apenas. Então, morrem as culturas que têm como fundamento exatamente esta experiência religiosa. E esta experiência religiosa está tecida com a cultura de astecas, maias, incas, chipchas, araucanos, tupis, guaranis, etc. Então, quando perdem, quando são vencidos, morre sua cultura, morre sua gente, morrem seus deuses. Então, eu tenho aqui uma citação de quando os franciscanos dialogaram com alguns indígenas, tentando evangelizá-los, e eles responderam aqui: porque somos seres humanos, somos perecederos, somos mortais. Deixem-nos, pois, já morrer, deixem-nos já perecer, uma vez que nossos deuses morreram. Então, para eles, evidentemente que a experiência religiosa funda o sentido e significado de sua cultura, funda o sentido e significado de sua interpretação da realidade e funda seu significado e sentido da vida dos indivíduos. E constitui a estrutura simbólica da convivência social do povo. Então, destruído isto, se perdeu o sentido, se perdeu o significado, na sua totalidade, da expressão cultural destes povos. E claro que Nietzsche registra que passa quando eu digo que Deus morreu? Bom, que estou sem rota, estou sem rumbo, estou sem sentido, estou sem significado. Tudo que geometricamente dizia que está acima, que está embaixo, não está em canto nenhum. Então desapareceu essa estrutura de mundo, essa estrutura de sentido, essa estrutura de significado. Desapareceu em termos, porque o fenômeno humano continua homo religiosos. Como dizia Merleau-Ponty, porque a religião não é um dogma, não é uma doutrina, não é uma crença, é um grito humano nesta realidade. E como dizia Martin Heidegger, quando pergunto quem sou eu, pois essa pergunta se estrutura em 4 momentos. Quem pergunta? Eu. Que pergunto? Quem sou eu? Como pergunto? Através da linguagem. Mas a questão é, a quem pergunto? A quem pergunto? Então, o valor é que nessa pergunta se institucionaliza o próprio ser humano como pergunta na realidade enquanto tal, na sua totalidade. Ele é a pergunta. Ou desde outro ponto de vista, ele é a questão. Ele é a questão central da realidade enquanto tal, na sua totalidade. E, claro, registrar a morte de Deus significa derrubar toda esta visão, toda essa antropovisão, cosmovisão, sociovisão, enfim. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma fala, fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat, professor. Deixa eu fazer aqui para o senhor. Primeiro tem uma ponderação aqui, uma do Alessandro, muito boa, por sinal. Perfeita a ideia de que, ele disse, professor, que foi parte da aula do senhor, antes de qualquer tentativa de união, o religare, né, há uma necessidade de interpretação, o relegere. O Ebert faz uma pergunta. Ele bota assim: a teologia ou cosmologia é a criação de Deus pelo homem a partir da sua consciência humana?
Diríamos simplesmente que a construção teológica e cosmológica e antropológica é apenas o reconhecimento que dependemos de alguém, que nossa ciência é ciência da realidade enquanto tal na sua totalidade, apenas a partir do Big Bang, se se quer dizer, mas que esta realidade ôntica tem como fundo de sustentação o ser que não é este mundo e que sustenta o universo, que sustenta o cosmos, onde este mundo se realiza. Por isso que o ser humano, dando sentido e significado ao mundo, tentando encontrar seu lugar no cosmos, ainda está sem lugar e sem encontrar seu significado e sentido. Pessoal, mais alguém? Aproveita enquanto o professor está por aqui conosco. Eu peço que vocês fiquem até o final, que eu tenho alguns avisos para vocês depois. Mas mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? O Herbert está dizendo que é excelente, professor, pela explicação, que fez a pergunta. Bom, vou agradecer aqui o professor. Fica à vontade, Herbert. Poderia perguntar se quiser abrir o microfone e perguntar, fica à vontade. Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu fiquei muito impressionado com a parte da aula, quando o professor falava, né, na explanação dele, sobre a criação da, da, da consciência religiosa. E a pergunta que eu fiz, né, que se a teogonia e a cosmogonia teria sido a criação de Deus pelo homem para poder responder algum anseio, alguma necessidade, né? Há respostas que naquela época eram impossíveis de se obter através do meio científico e que hoje se mantém parte delas. A minha dúvida, a minha pergunta é se o professor acredita que o pensamento, a consciência religiosa surge e se mantém como uma necessidade do homem de responder aquilo que é imponderável, que é impossível de responder cientificamente, ou faz parte da própria natureza humana? A experiência religiosa que se traduz por toda a humanidade como experiência de Deus, como experiência da divindade, como experiência do mistério, como a experiência de outro, além de mim outro, é uma necessidade humana. O organismo, se podemos dizer biologicamente, ele tem uma estrutura que, quando se exprime como biografia, e não apenas como biologia, quando se estrutura como biografia, então explicita esta necessidade e fala de múltiplas maneiras, através do mito, através do prelógico, através de pesquisas que o levam a o que se denomina um fenômeno místico, que leva no ser humano a uma experiência de querer sair de si mesmo, e como dizia Fray Luís de León, de tanto me esforçar por sair de mim mesmo, não consigo ir mais longe. Então, é, de um certo modo, uma experiência íntima e uma necessidade íntima da própria estrutura humana. Não é um acréscimo. Nossa estrutura, vamos dizer assim, deseja, reclama, tem necessidade de, vamos dizer assim, do Criador. Obrigado, professor.
Pessoal, mais alguém? O próprio Herbert? Professor, eu queria agradecer aqui em nome da turma, em nome do programa de especialização em ciência da religião e ensino religioso, a ilustre presença do senhor, a aula magnífica que foi dada hoje. Aprendi bastante, tenho certeza que o pessoal também pôde aproveitar. Enfim, se o senhor pudesse passar suas considerações finais e se despedir. Bom, eu, quando vi as caras de tanto ilustre aqui, eu digo, eita, eu nem me preparei bastante para realmente me estruturar, porque o Willamis me disse anteontem que eu ia, que se podia fazer essa aula. Anteontem. Então, eu passei fazendo o roteiro, esse itinerário, esta noite, toda noite. Terminei a mais ou menos 9 da manhã. E por isso peço mais que qualquer coisa desculpas. Mas agradeço sua participação, agradeço sua paciência e eu espero que de alguma maneira tenha contribuído para alguma coisa ao curso de especialização em ciências da religião. Obrigado. Obrigado, professor. Fique à vontade para nos deixar a hora que quiser. Eu só vou dar alguns avisos ao pessoal, bater um papo sobre a especialização, mas quero novamente agradecê-lo. Muito obrigado por nos salvar nessa aula. E o senhor sempre disposto. Muito obrigado, professor. É sempre uma honra estar com o senhor, um orgulho ter sido seu aluno. Valeu, Flores. Um abraço.